Olá, investidores, tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães, um dos gestores do BCIA, que é o Fundo de Fundos Imobiliários da Bradesco Asset. Estou aqui para falar do desempenho do fundo e do mercado de fundos imobiliários nesse mês de abril. Começando pelo IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários na Bolsa, depois de 5 meses de alta, o IFIX apresentou queda de 0,77% no mês de abril. No ano, o índice ainda acumula valorização de 2,1%. E o principal motivo para essa virada no desempenho do índice foi a alta das taxas de juros futuras, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Aqui houve uma mudança bem grande no cenário macro. Nesse mês de abril aconteceu uma forte mudança em relação às taxas de juros pelo mundo. Começando pelos Estados Unidos, as taxas futuras, representadas pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos, chegaram no patamar de 4,7% ao ano, uma alta de 50 pontos base nesse mês de abril. Aqui no Brasil, os juros reais também tiveram forte alta. A NTNB, o IPCA+, com vencimento em 2035, teve alta de 40 pontos base para 6,2% ao ano acima da inflação. Essa forte alta das taxas futuras de juros pode ser explicada pela inflação mais alta nos Estados Unidos. Assim, o Banco Central americano, o Fed, deverá manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, com o primeiro corte esperado na taxa de juros ocorrendo apenas em dezembro desse ano. Falando de taxa Selic, aqui no Brasil o Banco Central reduziu a taxa de juros em 25 pontos base na última reunião do Copom em maio, para 10,5% ao ano. E aqui houve uma redução no ritmo de corte da taxa Selic e uma proximidade maior do fim de queda da taxa Selic. Falando sobre cota patrimonial do BCIA, que é o principal indicador que a gente olha depois que a gente falou de cenário. Então, cota patrimonial do BCIA apresentou queda de 1,2% em abril, um desempenho inferior ao índice em 0,44%, e no ano a cota patrimonial acumula um desempenho inferior ao índice em 0,07%, praticamente aí um 0 a 0. E como a gente explica esse desempenho mais negativo no mês de abril? Olhando para o nosso portfólio, a principal contribuição setorial negativa do Alfa veio do setor de lajes corporativas, com dois fundos, o JSRE do Safra e o HGRE do Credit Suisse, fundos que a gente tem em posição maior que o índice e tiveram um desempenho bem negativo nesse mês de abril. Já no lado positivo, destaque para a exposição menor que o peso no índice em dois fundos, o HSLG e o XPLG. Esses fundos têm exposição maior ao inquilino Casas Bahia, que sofreu bastante queda aí nesse mês dos fundos, dada a recuperação judicial das Casas Bahia. E outra contribuição positiva veio do setor de lajes corporativas, uma posição que a gente tem em peso maior que o índice, que é o RBRP, que fez uma ótima venda de ativos, cresceu o seu dividendo, então teve uma forte alta nesse mês de abril. Falando então da carteira, a gente, dada essa piora grande no cenário para os juros futuros, a gente resolveu reduzir o risco da carteira e aumentar a participação nos fundos de recebíveis para 32% do patrimônio. Essa posição era 29% no mês passado. E, portanto, a gente reduziu a participação nos fundos de tijolo e FOFs para 68% do PL. Era 71% no mês de março. Portanto, a gente mudou aí em 3 pontos percentuais a carteira do BCIA, e o objetivo aqui é aumentar a parcela mais defensiva, que tem um retorno maior em dividendos e que é menos volátil. E também reduzir o componente de ganho de capital nos fundos de tijolo, que tem um risco maior. Falando agora de dividendos, que é dinheiro aí no seu bolso, a gente aprovou, a gente distribuiu o rendimento de 87 centavos no mês de abril. Isso equivale a um retorno em dividendos, um dividend yield, de 10,6% ao ano. Esse é um retorno isento de imposto de renda para você, pessoa física. Chegando aqui na mensagem final, a principal mensagem é que daqui para frente a gente vai ter uma intensidade menor de queda de taxa de juros pelo mundo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Portanto, a gente vai ter um vento menos favorável para os preços dos fundos imobiliários na Bolsa no curto prazo. Por outro lado, eu acredito que os fundamentos dos fundos imobiliários continuam muito sólidos, devido aos seguintes fatores. Primeiro, a gente está vendo um crescimento do resultado dos fundos de tijolo, galpão, laje, shopping, então está tendo um aumento do retorno em dividendos, e a gente está vendo também uma revisão para cima do valor patrimonial dos ativos, dado a valorização dos ativos aí no seu valor de laudo.
Então, a nossa equipe de gestão aqui do BC está muito atenta a esse balanço de riscos e a gente acha que, por enquanto, a gente fez os ajustes necessários na alocação do fundo, com o aumento da posição de CRI para 32% do PL e a redução da posição de fundos de tijolo para 68% do PL. Muito obrigado, pessoal, pela confiança, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!